Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a legislação municipal de Campina das Missões, conteúdo previsto aí no edital do concurso. Pessoal, lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza a administração municipal. Então a gente vai ver aqui o funcionamento político do município, as principais atribuições e regras sobre a Câmara de Vereadores, sobre a Prefeitura e algumas disposições gerais sobre o município. E claro que na prova do concurso sempre temos mais de uma questão sobre a lei orgânica, então sempre é importante estar bem por dentro de tudo que trata a lei orgânica do município. Pessoal, o artigo 1º, ele traz algo que a gente já sabe, né? Que o município de Campina das Missões faz parte do Brasil, faz parte do Rio Grande do Sul e vai respeitar a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a lei orgânica, assim como as demais leis. Muito tranquilo, nem costumam cobrar isso em prova. O artigo 2º prevê que a sede do município é Campina das Missões e que os símbolos do município são a bandeira, o brasão e o hino. Raramente também isso vai ser objeto de questão de prova. Agora, no artigo 4º, nós temos uma informação muito importante para a tua prova. O dia oficial do município, que é feriado intransferível, é o dia 9 de outubro. Claro que se tu é de Campina das Missões, tu sabe disso. Mas para quem não é do município e vai fazer o concurso, essa seria uma questão que poderia não ser tão fácil assim. Então, se tu não sabia, agora tu já sabe. E se tu já sabia, não esquece. Data oficial do município é o dia 9 de outubro. A banca adora perguntar isso em prova. Então, o artigo 4º já é uma provável questão na tua prova. Assim como o artigo 5º, que é muito cobrado pela banca, em outros municípios que essa mesma banca já aplicou prova, ela fez questões sobre isso. Os poderes do município são dois: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. E por que isso cai tanto em prova? Porque essa disposição ela é muito parecida com a Constituição Federal. Só que a Constituição Federal, quando fala na União, ela fala em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Enquanto no município nós temos apenas 2. Por que isso, pessoal? Porque o poder judiciário nunca é municipal. O poder judiciário ou é estadual ou é federal. Mas, sabendo disso, a banca faz uma pegadinha. E às vezes o candidato está desatento, está cansado e não percebe. Se a banca te perguntar na prova, de acordo com a lei orgânica do município de Campina das Missões, nós temos 2 poderes, o legislativo e o executivo. Por outro lado, se a banca faz uma questão sobre a Constituição Federal, lá ela pode pedir 3 poderes, porque lá tem também o poder judiciário. Então não esquece, fica atento, são 2 poderes aqui no município que são independentes e harmônicos entre si, o executivo e o legislativo. Esses poderes não podem delegar atribuições um para o outro, porque a prefeitura tem a função de administrar o município, as necessidades da coletividade, os serviços públicos. Essa é a função da prefeitura. Enquanto a Câmara de Vereadores vai fiscalizar a prefeitura e aprovar leis. Leis que a prefeitura precisa muitas vezes para atuar. E é importante perceber que a prefeitura não pode passar suas funções para a Câmara, nem a Câmara para a sua prefeitura. A gente precisa dessa independência. Um executa, o outro fiscaliza e aprova as leis. Pessoal, organização territorial. Quando esta lei orgânica foi feita, foi mantido o território do município, nenhuma novidade. E o artigo 7º prevê que o município pode ter distritos, aquelas regiões afastadas da sede do centro do município. E esses distritos são criados, organizados e extintos por lei municipal. A banca pode te enganar na prova dizendo que um distrito é criado por lei estadual ou por lei federal. Não, é uma lei municipal que vai criar o distrito, observando, claro, as regras da legislação estadual e municipal. O artigo 8º fala sobre as divisas dos distritos. E as divisas dos distritos são fixadas e descritas trecho a trecho, salvo, claro, as que coincidem com os limites municipais.
E aí deve-se observar, ao definir o território do distrito, deve-se observar formas simétricas, sem estrangulamento ou alongamentos exagerados. Linhas naturais de fácil identificação. Uma linha natural, por exemplo, é a própria margem de um rio, é uma linha natural. E a continuidade territorial. A sede do distrito vai ter categoria de vila. Bom, o próximo artigo importante para a nossa prova é o artigo 12, que trata da autonomia político-administrativa e financeira do município. Por que eu posso dizer que o município de Campina das Missões ele tem autonomia? Ele não é subordinado ao governo estadual ou federal, ele tem autonomia. Sabe por quê? Porque o povo elege o seu prefeito e vice. Porque o povo elege os seus vereadores. E existe uma administração própria no que tange ao interesse local, que vai cuidar da aplicação dos recursos, das rendas e a organização dos serviços públicos locais. Por isso, eu posso afirmar que o município é autônomo. E o município segue objetivos fundamentais: construir uma sociedade livre, justa e solidária, promover o bem comum dos municípios e a erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais. Esses são objetivos que também estão na Constituição Federal e que a lei orgânica aqui repete. Agora nós temos as competências do município, e esse é um assunto bastante importante. O artigo 14 traz uma lista de competências do município. E depois que tu completa a lista de competências, que tem mais de 30 competências, tu encontra no artigo 15 uma outra lista de competências, e aí tu já não sabe mais nada, né? Pois é, por que isso, pessoal? Porque no artigo 15, nós temos competências comuns. Uma competência comum é uma competência que não é só do município de Campina. É uma competência que é do município junto com a União e junto com o Estado. Então, aqui na competência comum, nós temos várias atuações que são do município em parceria com o governo estadual e com o governo federal. E muitas vezes uma questão da prova vai misturar, vai confundir essas situações aqui que são competências comuns com aquelas que são competência privativa do artigo anterior, somente do município. As competências comuns são fáceis de identificar, porque todos, tanto o município, Estado e União, vão observar as leis e a Constituição, vão cuidar da saúde e da assistência social e também da garantia dos direitos das pessoas com deficiência, todos atuam nessa área. Proteção de bens de valor histórico, artístico e cultural, obras de arte, cultura, educação e ciência, combate à poluição, preservação das florestas, fomentar e incentivar a produção agropecuária, moradias populares e condições de saneamento básico, combate à pobreza, acompanhar também os direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais no seu território e a política de educação para a segurança do trânsito. Todas essas competências são competências do município em conjunto, em parceria com o governo federal e com o governo estadual. Todos vão atuar nessas áreas. Por outro lado, no artigo anterior, o artigo 14, nós temos as competências que são só do município, competências privativas. Fazer as leis sobre interesse local. O que é do interesse local vai ser objeto de leis da Câmara de Vereadores aqui do município de Campina das Missões. Suplementar a legislação federal e estadual. O que é suplementar uma legislação? Existe uma lei federal sobre o meio ambiente, existe uma lei estadual sobre o meio ambiente. Eu vou lá e faço uma lei municipal sobre o meio ambiente. Isso é suplementar. Eu complemento, adequando as situações locais às legislações federais e estaduais sobre alguma matéria. Também o município vai se organizar administrativamente, a prefeitura vai definir quais vão ser as secretarias, quais vão ser os órgãos da prefeitura, criar, organizar e suprimir distritos, como a gente já viu, elaborar as normas orçamentárias, instituir e arrecadar os seus tributos, e a gente vai ver mais adiante quais são os tributos do município, fiscalizar, fixar e cobrar tarifas ou preços públicos, o preço da tarifa do ônibus, por exemplo, transporte coletivo urbano, dispor sobre a administração, utilização e alienação de bens públicos, elaborar o seu plano diretor, que é a principal norma urbanística do município, prestar os serviços públicos locais,
Muito importante, conceder e renovar a licença para localização e funcionamento de estabelecimentos. Se eu tenho um comércio ou um restaurante, eu quero abrir um restaurante ou um comércio no município de Campina das Missões, o que eu preciso? Eu vou lá na prefeitura pedir um alvará, que é uma licença da prefeitura autorizando a funcionar. Para receber esse alvará, eu vou comprovar que meu estabelecimento atende todos os requisitos da lei, não colocando em risco a saúde, higiene, sossego, segurança moral e bons costumes do município. E aí, o fiscal da prefeitura vai lá, verifica que realmente o meu estabelecimento atende todos os requisitos e me dá licença. Se em algum momento eles percebem que eu deixei de atender esses requisitos, eles me cassam a licença, me retiram a licença. Então, é competência do município conceder as licenças e renovar as licenças de localização e funcionamento para as atividades no município, comerciais, industriais, de serviços e tudo mais. Também o município vai estabelecer servidões administrativas, adquirir bens, regulamentar o uso dos espaços públicos, especialmente no perímetro urbano, fixar os pontos de táxi, as paradas do transporte coletivo, e fazer a concessão desses serviços, limpeza das ruas, serviços funerários e de cemitérios. E aí segue uma grande lista de atribuições privativas do município. Aqui na aula eu não vou ficar lendo todos os incisos da lei, porque senão a aula fica chata, fica cansativa, e vocês esquecem o mais importante, que é entender a lógica. Porque a banca, na hora da prova, ela vai copiar alguns trechos da lei, mas é importante a gente entender a lógica de como que as questões são elaboradas. Então, quando tu estiver fazendo a leitura dessas competências privativas, tu tem que estar sempre pensando que essas são competências só do município. E no artigo seguinte, quando tu lê o artigo 15, tu tem que lembrar que aqui são competências do município comuns. Quer dizer, não é só do município, é o município junto com o Estado, junto com a União, nessas áreas. E aí, quando a banca colocar numa questão, é competência privativa do município, o que ela vai fazer? Ela vai colocar como alternativas incorretas essas aqui. E como alternativa correta, uma do artigo 14. Ou o contrário, ela pode colocar no enunciado, é competência comum do município, União e Estado. E aí ela vai querer como resposta um desses incisos. Então, é bastante importante fazer a leitura comparando os artigos 14 e 15. Bom, a competência suplementar eu já expliquei, né, que é o município fazendo leis sobre assuntos que estão também em leis federais e estaduais. Vedações, isso cai muito em prova, muito cobrado em prova. As vedações, o artigo 18, um dos pontos mais importantes aqui deste primeiro vídeo. Vedações ao município. Primeiro, o município não se mete com religião. Como assim não se mete com religião? A primeira proibição é que é proibido ao município estabelecer cultos religiosos ou igrejas. O município não pode criar uma igreja, criar uma religião. Também não pode subvencionar, não pode dar dinheiro para a religião. Nem embargar o funcionamento. Embargar é atrapalhar, impedir o funcionamento. Por isso que eu falei que não se mete, nem ajuda, nem atrapalha. Não cria, não dá dinheiro e não atrapalha o funcionamento. Essa é a primeira vedação. Segundo, não pode recusar fé a documentos públicos. Terceiro, não pode criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Os brasileiros são todos tratados da mesma forma pelo município. E quando tu vai fazer o concurso aqui em Campina das Missões, não faz diferença se tu mora em Campina das Missões, se tu mora em São Paulo das Missões, se tu mora em Vacaria, se tu mora em Porto Alegre, não faz diferença nenhuma, porque todos os brasileiros são iguais. E não pode o município estabelecer uma preferência. Por isso, no edital do concurso não dizia que quem é do município tem mais pontos na prova. O município não poderia fazer isso, porque todos os brasileiros devem ser tratados da mesma forma, sem distinções ou preferências. Também é vedado, é proibido ao município subvencionar ou auxiliar de qualquer modo, com dinheiro público, política partidária, propaganda política partidária ou fins estranhos ao interesse público. Assim como a publicidade dos atos da prefeitura, ela deve ter um caráter educativo e informativo ou de orientação social. Não pode fazer uma publicidade que não tenha esse caráter. Assim como não pode fazer promoção pessoal de pessoas, de agentes, de autoridades, com essa publicidade da prefeitura. E também é vedado autorizar isenções e anistias fiscais ou permitir a remissão de dívida sem interesse público justificado, sob pena de nulidade desse ato.
Bom, o próximo capítulo fala sobre bens municipais. Bem municipal é tudo que pertence ao município. Quem administra os bens é o prefeito, exceto aqueles da Câmara, que a própria Câmara vai administrar. E os bens todos do município, eles são classificados pela sua natureza em relação a cada serviço. Aí eles fazem uma escrituração patrimonial. Em cada bem do município vai ter uma etiqueta com um número para identificar o patrimônio. Então, quando tu estiver trabalhando lá na prefeitura, tu vai ter lá na tua mesa, a tua mesa vai ter uma etiqueta, que é o número de patrimônio. O teu computador vai ter uma etiqueta. O telefone da sala vai ter uma etiqueta. A lixeira da sala vai ter uma etiqueta. Para quê? Para que se controle todo o patrimônio do município. E aí, todo ano, se faz a conferência. Todo ano, alguns servidores da prefeitura vão passar de sala em sala e verificar se tudo continua no lugar. Porque o setor, a chefia do setor é responsável pelos bens do setor. Não pode começar a assumir coisas do setor. Por isso que se faz essa conferência. É isso que nós temos aí no artigo 22, parágrafo único. Bom, o uso dos bens municipais por terceiros. Quando um bem público vai ser utilizado por um terceiro, esse uso vai ser por concessão de uso mediante um contrato, após uma concorrência e lei autorizando. Um bem do município só vai ser passado para um particular utilizar temporariamente após uma lei da Câmara autorizando, uma licitação na modalidade de concorrência, e aí se assina um contrato com quem venceu essa licitação. Bom, é proibido o uso de veículos do município para interesses particulares. Não pode pegar o veículo da prefeitura no final de semana para ir viajar, para ir passear com a família, né? E volta e meia a gente vê denúncias, né? Volta e meia a gente vê veículos oficiais de municípios sendo utilizados indevidamente. Por isso, claro, a lei orgânica prevê que não pode utilizar os veículos do município para interesse particular. O veículo da prefeitura é para fazer o serviço da prefeitura, claro. Bom, tem uma série de disposições sobre os bens, isso até aparece em prova, sempre é importante fazer a leitura. Depois nós temos aqui a administração pública. E sobre a administração pública, o artigo 33, ele lembra bastante o artigo 37 da Constituição Federal, que trata da administração pública, mas tem algumas diferenças. A primeira diferença que a gente observa é nos princípios da administração pública. Porque lá na Constituição Federal, no artigo 37, existem 5 princípios. E aqui existem 6. Tem um a mais. Quais são os que estão na Constituição Federal? Bom, quando tu memoriza o famoso LIMP, já ouviu falar nisso? LIMP. Se eu memorizar a palavra LIMP, eu memorizo os 5 princípios do artigo 37 da Constituição. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade e E de eficiência. Aqui, além do LIMP, nós temos também o princípio da transparência. E isso tem muita chance de cair na tua prova. E o teu concorrente que não estudou direito, que não prestou atenção, vai errar essa questão. Porque tu tem que lembrar na hora da prova que aqui no município de Campina das Missões, além dos 5 princípios da Constituição que formam a palavra LIMP, temos também o princípio da transparência. Eu acho muito provável que isso caia na tua prova. Bom, depois nós temos, então, algumas regras envolvendo os cargos públicos. Cargo, emprego e função é acessível a todos os brasileiros que preenchem os requisitos, e a investidura em cargo, em regra, depende de concurso público. Claro, por isso que a gente está aqui estudando, porque vocês querem ocupar um cargo efetivo. E vocês sabem que para ocupar um cargo efetivo na prefeitura ou na Câmara, tem que passar no concurso público. Passou no concurso, tu vai fazer um estágio probatório de 3 anos. E depois do estágio probatório, tu adquire estabilidade. Depois de ser estável, é muito difícil, claro, perder o cargo. Só que nem todos os cargos são providos por concurso. Porque esse inciso 2 diz aqui, ó, ressalvadas nomeações para o cargo em comissão. O cargo em comissão é o famoso CC. É aquele que não fez concurso público, é uma pessoa da confiança do prefeito ou prefeita, que é livremente nomeado, mas também livremente exonerado. O CC, a qualquer momento, pode ser mandado embora, ele não tem estabilidade. E, claro, as funções são diferentes, né?
O CC é só para a função de direção, chefia e assessoramento. E o efetivo concursado, para todas as funções da prefeitura, podem ter cargos efetivos. O prazo de validade do concurso é o período pelo qual o município pode convocar os aprovados. O prazo de validade é de 2 anos, prorrogável uma vez por mais 2 anos. E dentro desse prazo de 4 anos, o município pode convocar e nomear os que passaram no concurso. Esse é o prazo de validade. Quando termina o prazo de validade, tem que fazer um novo concurso, não pode mais convocar por este. Aí tem outras disposições que são exatamente as mesmas do artigo 37 da Constituição Federal, nada muito relevante para destacar. E aí nós temos, então, o limite de remuneração. O limite de remuneração é o máximo que os servidores podem receber. E aí eles estabelecem que deve ser adotado o limite lá do inciso 11 do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê que nenhum servidor no município pode ganhar mais que o prefeito. Os servidores da Câmara não podem ganhar mais do que os do Executivo que fazem a mesma coisa. Então, se existe, por exemplo, um cargo de contador na Câmara e um cargo de contador na Prefeitura, o contador da Câmara não pode ganhar mais que o contador da Prefeitura. Pode ganhar, no máximo, a mesma coisa. Eles estabeleceram isso. Os vencimentos do Legislativo não podem ser superiores ao do Poder Executivo. Tem aqui no inciso 16 a regra da acumulação de cargos públicos. Isso porque, em regra, eu não posso estar em mais de um cargo ao mesmo tempo. Salvo em 3 situações quando houver compatibilidade de horários. Se tiver compatibilidade de horários, eu posso ocupar 2 cargos públicos de professor, um cargo de professor com outro técnico ou científico, ou 2 cargos de profissões regulamentadas na área da saúde, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, dentista, fisioterapeuta e assim por diante. Bom, esses são os pontos mais importantes aqui. Nós temos no parágrafo 2º os atos de improbidade. Quem comete um ato de improbidade está sujeito a 4 sanções. Suspensão dos direitos políticos, e quem tem os direitos políticos suspensos não pode assumir cargo público, não pode ser candidato a nada. Perda da função pública, perde o cargo ou função. Indisponibilidade dos bens, os bens ficam bloqueados para o ressarcimento ao erário, para pagar para os cofres públicos o que deve. Essas são as consequências de alguém que comete um ato de improbidade administrativa. E tem a Lei 8.429 que vai estabelecer quais são esses atos de improbidade. Bom, e é isso que nós temos então nessa parte que envolve a administração pública. Na sequência vem regras sobre os servidores públicos, muito parecido com o que diz também a Constituição Federal sobre eles no artigo 39. E o artigo 36, ele traz as mesmas regras do artigo 38 da Constituição Federal, que fala o que acontece com o servidor que é eleito por um mandato eletivo. O servidor que é eleito por um mandato eletivo vai ter a seguinte situação. Se ele foi eleito por um mandato federal ou estadual, ele vai ficar afastado do cargo. Por exemplo, o servidor aqui da prefeitura foi eleito deputado estadual. Enquanto ele for deputado estadual, ele não trabalha e não recebe aqui no município, ele vai recebê-la pela Assembleia. Quando termina o mandato, se ele não é reeleito, ele volta e reassume o cargo aqui na prefeitura. Tranquilo. Isso vale para todos os mandatos federais ou estaduais. Governador, vice-governador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, para todos esses vale essa regra. Se for no município, nós temos 2 possibilidades, prefeito ou vereador. Se um servidor é eleito prefeito, ele vai ficar afastado do cargo, mas ele pode optar pela remuneração. Como assim? Vamos imaginar que um servidor ganha R$10.000 aqui no município e ele foi eleito prefeito num outro município e neste outro município o prefeito ganha R$8.000 por mês. Ele pode continuar no cargo, pode continuar com a remuneração dos R$10.000 e assumir a prefeitura desse município. Como assim? Ele vai trabalhar lá na prefeitura do outro município, não aqui no município, mas ele vai continuar recebendo esse valor. Porque se ele ganha mais do que o prefeito de outro município, quando ele é eleito e vai assumir, ele não vai ganhar menos. Ele pode optar pela remuneração maior.
E o vereador tem a mesma regra se não houver compatibilidade de horários. Mas, na maioria dos estados aqui do Rio Grande do Sul, tem compatibilidade de horários. Na maioria dos municípios aqui do Rio Grande do Sul, o servidor que é eleito vereador, ele consegue acumular. Trabalha nos dois, recebe pelos dois. Mas, se ele não conseguir compatibilizar o seu trabalho com o exercício do mandato, o vereador vai ter a mesma regra do prefeito. Ele pode escolher a remuneração que for maior e vai ficar só exercendo o mandato de vereador. Bom, essas são as regras, então. Aí o artigo 39 traz a mesma regra que está lá no artigo 41 da Constituição Federal, que é a estabilidade do servidor. Depois que tu passa no concurso, tu vai fazer um probatório de 3 anos. Após os 3 anos de probatório, tu é estável. E depois que tu é estável, é muito, muito difícil perder o cargo. Porque o servidor estável só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado, que é uma sentença definitiva da qual não cabe mais recurso, ou por processo administrativo disciplinar, o PAD, assegurado ampla defesa, ou ainda por uma avaliação periódica de desempenho, também assegurada ampla defesa. Sobre esse assunto de estabilidade, a gente vai aprofundar o entendimento disso quando estudarmos o regime jurídico dos servidores. Aqui, no primeiro momento, tu só precisa lembrar as 3 hipóteses de perda do cargo do estável e que o probatório, claro, ele é de 3 anos. E, por fim, os cargos em comissão, os CCs, né? Eles são criados só para a função de direção, chefia e assessoramento. Eu não posso pegar um cargo em comissão e colocar na função de concursados, não pode fazer isso. O CC é só para a função de direção, chefia e assessoramento. Tranquilo, pessoal? Com isso, concluímos, então, nosso primeiro vídeo sobre a lei orgânica aqui do município de Campina das Missões. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo. Dá um clique que eu já volto. Até logo!